Se a igreja de Barreiro perceber, se esse ministério perceber e entender o impacto e a importância que tem na cidade, eu lhe garanto que não haverá nenhum tipo de resistência que resistirá a esse ministério. E, levando em consideração o tempo que vivemos, me chama a atenção, e o pastor Lidomar falou algo muito importante sexta-feira, a necessidade de estarmos muito acordados para esses dias. Um tipo de despertamento que é necessário para a igreja. Irmãos, eu não sei se você está percebendo, mas nós já estamos chegando no tempo do fim. Quantos creem nisso? Já estamos no tempo do fim. Jesus já está às portas. As nações já estão conspirando contra Deus. Entende isso? As nações já estão tramando contra a igreja. E Davi disse que dos sinais do tempo do fim é que as nações irão conspirar contra Deus e o seu ungido, ou seja, Jesus. Então, levando em consideração o tempo que estamos vivendo, a estação que eu e você estamos inseridos, logo isso me dá um senso de urgência. Como o pastor falou aqui, despertamento. E quando nós falamos de urgência, esse texto, Jesus mostra categoricamente como é importante um senso de urgência para a igreja. Quando ele, observa, que o que nós lemos aqui foi o seguinte: ele estava com os discípulos e andando e observando os campos, e aí ele disse: olha, vocês dizem o seguinte, ainda há 3 meses para a colheita. Não, eu quero que vocês enxerguem com outra ótica. Eu quero que vocês entendam que o tempo é de urgência. Não há mais tempo. Vocês dizem que há tantos meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, já chegou a hora. Estão entendendo até aqui? Então, quando eu falo de urgência, irmãos, eu falo de um estado de alerta e de momentos de atenção redobrada. O que isso significa? Bem, precisamos estar atentos às muitas distrações que Satanás vai lançar nesse tempo contra nós. Percebe? Se você olhar o seu dia inteiro, as 24 horas do seu dia, quão terríveis são as distrações. Se você perceber a semana inteira, as distrações são muitas, e distração, ela tira o seu senso de urgência, ela anestesia o seu estado espiritual de alerta. Compreende isso? Quantos estão entendendo? Então Jesus aqui nesse texto, ele fala de um tempo de urgência. É necessário estarmos, irmãos, aguçando os nossos sentidos espirituais para entender que está muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. E se o tempo é de urgência, aqui vai uma chave para você entender. Se o tempo é de urgência, logo, a igreja precisa ter uma postura adequada para se comportar a isso. De que maneira vamos, então, nos posicionar devidamente no tempo de urgência? Simples. Aceleração. A igreja precisa de aceleração nesse tempo. E quando eu falo a igreja, eu falo nos 4 cantos da terra, irmãos. A igreja precisa de aceleração. Se o tempo é de urgência, precisamos acelerar as coisas. Quem sabe o que precisa ser acelerado na minha vida pode ser, vamos lá alguns exemplos. Poxa vida, eu preciso acelerar a maturidade. Então eu vou acelerar a maturidade. Porque Deus não pode confiar pérolas a crianças. Uma igreja imatura não pode compartilhar com Deus os seus tesouros. Compreende isso? Então a aceleração é muito importante. Poxa vida, eu preciso então maturar no espírito. Então eu vou acelerar essa maturidade urgentemente. É um exemplo que eu estou dando. A igreja precisa acelerar isso, irmãos.
Ah, eu preciso de mais, vamos lá, sensibilidade do Espírito. Então acelera isso. Eu preciso acelerar, então vamos lá, o meu nível de lealdade. Então acelera isso. Mas é importante acelerar os passos, irmãos. Ei, entenda, nós estamos num momento que não dá mais para caminhar, precisamos correr. Está escrito, Ele faz os meus pés como os das corças. E as corças são velozes. Se o tempo é de urgência, não dá para estar em letargia. Se o tempo é de urgência, eu preciso acelerar. As engrenagens do seu espírito precisam acelerar o movimento. Sua vida espiritual precisa de aceleração. Oh, aleluia! A igreja precisa de aceleração. Irmãos, entenda. Observa. Nesses 3 meses, é nítido de perceber o grande conflito que há nessa nação no que diz respeito à igreja comparado ao Brasil. O nível de guerra é muito grande. São dias escuros. É um negócio, imagina, os pastores já estão há anos aqui. É cabuloso o negócio. Só que a questão é, quantos estão discernindo e percebendo isso? Percebe? Se não discernir, não vai acelerar. Se não discernir, não vai entender que é tempo de urgência. Quando eu falo de urgência, eu não falo de pressa. Pressa é sinônimo de alguém que está atrasado. Eu falo de urgência, um senso de urgência, um ato de alerta. Compreende isso? Só que nós precisamos entender algo, puxa vida. Se eu estou falando de aceleração, eu preciso compreender algo muito importante aqui. Essa aceleração, ela não pode ser, em primeiro lugar, desequilibrada. Ah, ok, pastor, então eu preciso acelerar, ok, acelera. Mas não acelere de forma desequilibrada a sua vida espiritual. Acelere de uma forma equilibrada. Compreende isso? Por que eu estou falando isso? Eu já fui em muitos lugares e percebi o nível de desequilíbrio que existe em muitos lugares por aí onde eu passei. Pessoas que prezam pela vida espiritual, pessoas que entendem de muitas coisas do espírito, mas carregam um tipo de desequilíbrio na sua vida espiritual. E eu vou lhe falar algo aqui, algo que me lembrei de súbito. Eu me lembro há muitos anos atrás que Deus me deu uma visão. 2025, talvez foi em 2019, algo assim. Na visão eu vi o globo da terra. E eu vi alguns principados que assistiam a terra de cima. Jezabel, Leviatã e Moloque. E eles olhavam para o centro da terra. E dentro da visão, eu tentava entender qual era a ideia daquela movimentação espiritual. E Deus me disse, eles estão olhando para o centro da terra. Quando eu olhei o centro da terra, eu vi a igreja reunida. E aí ele me disse, porque a igreja é o ponto de equilíbrio da criação. Percebe como o equilíbrio é importante? E sabe por que eles estão olhando para o nosso equilíbrio? Porque se trazer desequilíbrio, não há avanço. Portanto, se é importante entender o tempo de urgência, se é importante entender que debaixo de urgência eu preciso acelerar os meus movimentos, acelerar a minha vida espiritual, acelerar meu entendimento, acelerar a minha maturidade, enfim, todos os atributos de Deus, eu preciso entender que essa aceleração não pode ser desequilibrada. Segundo, não pode ser desordenada. Não pode ser desordenada. Eu me lembro que
Agora um ano não me recordo de novo, é tanta coisa. Mas quando pastoreamos na igreja em Caxias do Sul, na casa de oração, por 10 anos ali, o Senhor nos deu uma ordem